Bom dia, os irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Nós estamos reunidos mais uma vez para juntos louvarmos ao Senhor. A ideia dos nossos encontros virtuais é que nós possamos participar efetivamente, que nós não sejamos meros espectadores, mas possamos adorar ao Senhor como Ele merece ser adorado e exaltado. Quero convidar a igreja a louvar ao Senhor. E assim como o salmista diz no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu convido a igreja a participar deste culto da nossa escola bíblica dominical com alegria, que os irmãos possam estar desejosos de aprender mais e mais da palavra do Senhor e de cantar louvores ao seu nome. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor, dedicando a Deus o nosso culto neste momento. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui como igreja reunidos para louvar o Teu nome. Queremos te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, por tudo o que o Senhor ainda fará. Te exaltamos, ó Senhor, te bendizemos, porque o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que não dorme, um Deus que não descansa, mas um Deus que trabalha o tempo todo e está atento ao clamor do teu povo. Abençoa, Pai, a tua igreja agora reunida, mas cada um no local, que tua graça e o teu Santo Espírito alcance cada um dos nossos irmãos queridos. Recebe, ó Pai, nosso culto de louvor e adoração e perdoa-nos pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder e meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder e meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder e meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos. Nós vamos prosseguir com o estudo no livro de Jó, que é o nosso tema da nossa escola bíblica. Hoje nós vamos analisar os capítulos de 22 a 31. E o tema da palavra hoje é como prevalecer diante de acusações injustas. O livro de Jó prepara o cenário de um tribunal. Um tribunal em que há um magistrado, que é Deus, há um oficial de acusação, que é Satanás, o acusado, que é Jó.
não é um tribunal típico, porque nesse tribunal em que um acusado está sendo avaliado, não há o oficial de defesa. Satanás é o acusador, mas não há o oficial de defesa. Também não existem as testemunhas de defesa, porque os 3 amigos de Jó, que deveriam ser testemunhas de defesa, esses amigos de Jó passaram para o lado da acusação. Então, eles, sendo amigos de Jó, eles não são testemunhas de defesa, mas testemunhas de acusação. Jó, que é o oficial da acusação, Satanás, que é o oficial da acusação, acusa Jó de hipocrisia e blasfêmia. E essa acusação de hipocrisia e blasfêmia é a mesma acusação que fazem os amigos de Jó. Portanto, nesse tribunal não há o oficial da defesa e não há as testemunhas de defesa. É verdade que o oficial de defesa existe, só que ele não está presente. Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. Então, ele existe. Não está aqui, mas ele existe e ele vive. E as testemunhas de acusação estão presentes. Testemunhas de defesa não há. Então, não há o oficial de defesa, nem há as testemunhas de defesa. Mas, apesar disso, Jó prevaleceu. Diante de uma acusação de conteúdo injusto, o acusado pode prevalecer. Apesar das condições contrárias, ele pode prevalecer. Mas também ele pode sucumbir. No caso, Jó comparece a um tribunal sem o oficial de defesa e sem as testemunhas de defesa, ainda assim ele prevaleceu. Como é que Jó prevaleceu? Jó adotou algumas posturas que são importantes para que ele pudesse prevalecer. A primeira postura que permitiu a Jó prevalecer é que ele resistiu à indução da culpa. Vou explicar isso. O escritor Paul Tournier diz que nós somos acusados o tempo todo, que o mundo inteiro é um grande tribunal e que, às vezes, nós somos acusados injustamente, mas acabamos por assumir que somos culpados. Paul Tournier diz que a culpa, muitas vezes, ela não é verdadeira, ela é falsa, porque ela é uma culpa induzida. Os inimigos de Jó, os amigos que se tornaram inimigos, eles fazem as acusações que são concretas. No capítulo 22 do livro de Jó, nós encontramos uma lista de acusações concretas, porque até agora as acusações eram vagas, mas agora as testemunhas de acusação fazem acusações concretas. Eles dizem, o acusador diz, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Pois sem causa tomaste penhores a teus irmãos, e aos nus despojaste vazios. Não deste alcançado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Despediste vazias as viúvas, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços e te perturba um pavor repentino. Nesta passagem nós verificamos que os inimigos de Jó, os seus amigos que se tornaram inimigos, eles acusam Jó de tomar penhor injusto, ignorar o sofrimento das pessoas sem roupa, não dar água aos sedentos, não dar comida aos famintos, oprimir as viúvas, maltratar os órfãos e roubar as terras dos pobres.
Essas acusações são acusações concretas, porém são injustas, elas não são verdadeiras. Quando uma pessoa inocente é acusada muitas vezes, ela pode acabar acreditando que ela é culpada. A culpa pode ser induzida, ou seja, um inocente que for acusado inúmeras vezes pode acabar acreditando que não é inocente. Este era um método usado pelos regimes totalitários, como o nazismo e o comunismo, em que numa situação complexa, numa dificuldade qualquer, se fazia necessária a presença ou a constatação de um traidor. Então, prendia-se um homem qualquer e tentavam convencê-lo de que ele havia traído o regime. Ele era colocado numa sala escura, ele ficava a pão e água, e havia um sistema de som, falando continuamente aos ouvidos daquela pessoa. Você é um traidor. Você é um traidor. E a pessoa ficava vários dias ouvindo aquela palavra. Chegava a um ponto em que ela, cansada, sem dormir, sem se alimentar, acabava acreditando que ela era realmente uma pessoa que traiu. Então essa pessoa acabava confessando que tinha praticado uma traição que na verdade não tinha praticado. É uma culpa induzida. A pessoa não é culpada, mas portanto que ela é acusada, ela acaba assumindo que ela é culpada. Isso acontece com as crianças, por exemplo. Alguém tem um filho e diz: você é burro, você é burro, você é burro, você é burro. A criança não é burra, mas acaba acreditando que é burra e se comporta como se fosse uma criança burra. Então ela não entra na escola porque ela foi induzida a acreditar que ela é burra. Jó não se deixou convencer de crimes, de culpas das quais ele era inocente. Ele resistiu, 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 resistiu. A culpa induzida, ela é danosa e muitas pessoas sofrem por causa dessa culpa. Na Inglaterra havia um hospital psiquiátrico em que o diretor procurou uma igreja que era próxima e disse para o pastor: pastor, quando o senhor for falar sobre a culpa, o senhor me avisa que eu quero trazer os meus pacientes para ouvir falar sobre a culpa e a libertação da culpa. E ele disse: se eu pudesse resolver a culpa dos meus pacientes, eu daria alta para 90% deles. Ele admitiu que a culpa é uma das causas de dano, sofrimento, depressão, transtornos mentais e várias ansiedades. E muitas vezes a culpa não é justa, ela não é verdadeira. A culpa é falsa culpa, culpa induzida. Jó não se deixou induzir pelas acusações. Outro recurso que Jó usou para prevalecer diante das acusações injustas foi a submissão à soberania divina. Jó declara: Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. A soberania divina implica em que Deus tem o direito de fazer qualquer coisa que quiser, até mesmo deixar sofrer o justo. Jó entendeu que as coisas que estavam acontecendo eram consequência da decisão divina. Se nós acreditamos que Deus é soberano e que Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser, nós teremos dois grandes benefícios. Primeiro, nós ficaremos serenos. Nós manteremos a serenidade, porque atribuímos a Deus o direito de agir como Ele quiser.
Muitas pessoas perguntam, por que Deus deixou Satanás fazer toda a maldade com Jó? Essa pergunta sempre se faz. No entanto, essa pergunta se responde com o fato de que Deus é soberano e, como Jó falou na sua defesa, ele faz o que ele quer. Jó estava sofrendo problemas, dificuldades, pobreza, miséria, doença e oposição, e Deus, na sua soberania, sabia que Jó passava por tudo isso. Mas Jó admitiu que tudo que ele passava de mal estava debaixo do controle de Deus. Ele disse: Deus faz o que ele quer. Isso permitiu que, apesar de tudo, Jó se preservasse sereno. Nós não vemos Jó em desespero, gritando, esbravejando. Nós o vemos tranquilo. E também nós não vemos Jó desanimado, perdendo a sua capacidade de crer. Jesus ensinou os discípulos a orarem assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitos cristãos fracassam porque acham que Deus tem que fazer o que eles precisam, o que eles querem. E quando Deus não faz o que eles precisam, o que eles querem, eles ficam decepcionados com Deus. Jó não ficou decepcionado com Deus, em nenhuma situação, porque ele disse que Deus faz o que quer. Na soberania divina, Deus demonstra que ele não é obrigado a atender os nossos desejos e necessidades. Jó precisava muito de um socorro, mas Deus não era obrigado a atender os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então essa prática de insistir com Deus e, como alguns dizem, colocar Deus contra a parede, viola a soberania dele e faz com que as pessoas acabem perdendo a fé. Muitos ateus um dia creram em Deus, mas não entenderam que Deus é soberano. E quando Deus não fez o que eles queriam, eles desistiram da crença, se afastaram da fé e se distanciaram de Deus. São pessoas que sucumbem diante do sofrimento. A ação divina não é determinada por nossos desejos e carências, mas a ação divina é determinada por sua vontade soberana. O autor da lição diz que Deus só é submisso à sua própria vontade. Então, Deus só obedece aquilo, só segue aquilo que é a sua própria vontade, e não a nossa vontade. Jó aceitou a soberania de Deus e por isso ficou tranquilo. Deus faz o que quer, mas assim mesmo Ele me ama, Ele cuida de mim e Ele vai me libertar. O terceiro recurso que eu quero mencionar, dos quais ele usou, é a insistência na sua defesa vigorosa. Isso nós encontramos no exemplo de Jesus. Jesus compareceu a um tribunal injusto, como já disse para os irmãos, os judeus precisavam matar um inocente. Então nós temos que organizar um tribunal onde o inocente possa ser condenado à morte. E assim eles fizeram. Mas Jesus não abriu mão da sua inocência. Inúmeras vezes o apóstolo Paulo foi acusado, foi maltratado, mas ele nunca abriu mão da sua inocência. Jó insiste em se defender. Nessa fase, nessa parte do livro de Jó, nós encontramos o seguinte. No capítulo 22, o amigo de Jó, acusa Jó. E esse capítulo tem 30 versículos. No capítulo 25, Bildade, que é o outro acusador de Jó, amigo, mas acusador de Jó, no capítulo 25 ele faz a sua acusação e usa 6 versículos. Mas Jó fala capítulo 23, capítulo 24, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30 e capítulo 31. Quer dizer, Jó se defendeu exaustivamente. Enquanto Bildade usou um capítulo e usou um capítulo, Bildade usou um capítulo de 6 versículos, Jó usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos fazendo a sua defesa.
A defesa é um direito daquele que é acusado. O ser humano deve fazer sua defesa. Nesta fase, Jó, acusado de delitos, ele se defende não apenas dos delitos dos quais ele era acusado, mas também ele se defende de possíveis delitos. E ele falou: se eu fosse falso, se eu for acusado de falsidade, eu não aceito. Se eu for acusado de infidelidade, eu não aceito. Se eu for acusado de desonestidade, eu não aceito. Se eu for acusado de crueldade, eu não aceito. Se eu for acusado de desprezar os pobres, eu não aceito. Se eu for acusado de exploração, de cobiça, ganância, idolatria, eu não aceito. Eu não assimilo essas acusações. Quando o inocente pode se defender, ele tem uma grande vantagem. É dada a ele a palavra e ele se defende. Se o acusado não tem quem o defenda, nem ele pode se defender, possivelmente ele vai sucumbir. Jó se defendeu de forma vigorosa, de forma corajosa. Ele não se deixou abater, mas se defendeu, se defendeu, e ele superou e ele ultrapassou. É bom lembrar que no final desta fase, terminado o capítulo 31, os amigos de Jó, que eram testemunhas de acusação, não falaram mais. Com a defesa de Jó, Jó calou a boca dos seus acusadores. E daí para frente vai aparecer um outro acusador que não estava ainda, e depois a palavra de Deus, que é o juiz, que é o magistrado, declarando que Jó era inocente. Jó triunfou no seu julgamento. Toda pessoa que é acusada injustamente, ela deve ter o direito de se defender. Certa vez, eu estive atendendo um jovem, um homem, ele já era casado, mas ainda era um homem jovem. Ele falou para mim do vazio que havia na vida dele. Ele disse que não tinha alegria, não tinha prazer na vida conjugal. Se ele segurava a sua filha no colo, não sentia nenhuma emoção. Ele era um homem sem emoção, era um homem sem sentimento, era um homem sem prazer. E conversei com ele algumas vezes. E certa vez ele falou que ele viu as galinhas no quintal andando e beliscando comidas. E ele disse para o pai: pai, eu gostaria de ser uma galinha. Ele disse que o pai não falou nada, ele disse para o pai isso, o pai não respondeu. Quando ele estava conversando comigo, eu perguntei para ele: por que você disse para o seu pai que queria ser uma galinha? E ele falou: porque as galinhas não vão para o inferno. As galinhas não pecam. E a minha vida é cheia de pecados. Era um menino. Ele contou que o pai dele era pastor, tinha sido pastor de uma igreja batista, e depois aderiu a um outro grupo. E eles foram para esse outro grupo evangélico, não batista. E o pai dele dizia para ele que se ele soltasse pipa, ele iria para o inferno. Se ele jogasse futebol, ele iria para o inferno. Se ele ouvisse músicas no rádio, as músicas populares, ele iria para o inferno. Então as coisas que lhe davam alegria, as coisas que lhe davam prazer, poderiam levá-lo para o inferno. Então ele me falou que ele reprimiu seus sentimentos. Porque aquilo que lhe dava bons sentimentos, o levariam para o inferno. Então ele não gostou mais de nada, não teve mais alegria, não teve mais esperança, e ele se tornou, como ele disse, eu parece que eu sou feito de pedra. Esse homem, a quem eu chamo de Ismael, declarou que não tinha sentimentos, não tinha emoções, e que ele era como se fosse feito de pedra. O fato é que ele sofria terrivelmente de uma falsa culpa.
Ele foi, na infância, acusado de cometer delitos cruéis, como soltar pipa, jogar bola, ouvir músicas. E por causa disso ele iria para o inferno. Por que ele sucumbiu? Ele sucumbiu porque ele não tinha defesa. Uma criança acusada pelos pais não tem como se defender. Então ela assume a culpa. E assumindo essa culpa, ela vai sofrer terrivelmente na construção da sua personalidade. Portanto, Jó prevaleceu porque usou alguns recursos. Usou o recurso da resistência à indução da culpa. Ele se submeteu à soberania divina e não deixou de se defender. Esses recursos nós podemos usar. Muitos de nós carregamos falsas culpas. Culpas que nos induziram a ter, culpa que nos atribuíram e nós sofremos, desde criança, na vida adulta, em toda a nossa existência. Diante das acusações injustas, nós podemos prevalecer ou sucumbir. Jó fez uma defesa eficaz, porque levou os seus acusados, melhor dizendo, porque levou seus acusadores a não ter mais o que falar. Nós precisamos resistir à sugestão de culpa, porque muitas vezes é atribuída culpa a nós, culpa falsas, que não são verdadeiras e nos fazem mal. Nós precisamos deixar tudo nas mãos de Deus, porque Ele é soberano. Se Ele quer que eu tenha saúde, eu terei. Se Ele não quer que eu tenha saúde, eu não terei. Ele tem o direito de fazer o que Ele quer com cada um de nós, como Jó declarou. E também devemos insistir, nós não devemos ficar calados quando somos acusados de forma injusta. Jó não se calou. Ele falou, eu não vou permitir que vocês me façam sentir culpado quando eu não sou culpado. Que Deus nos abençoe, nos ajude a lidar com as culpas e nos permita ser triunfantes, vitoriosos e prevalecentes. E não sucumbirmos diante dessas situações em que nos acusam, em que nos infligem culpa, das quais não somos responsáveis. Quero contribuir com dízimos e ofertas para a Igreja Evangélica Batista Moriá. Como faço? Primeiro, não saia de casa. Utilize os canais digitais, como o aplicativo e Internet Banking. Informe o destino de sua oferta, enviando o comprovante para o e-mail abaixo, descrevendo o destino de sua contribuição, dízimos, ofertas para missões, pagamento de terreno. Caso tenha dificuldades, não se preocupe, guarde sua contribuição para quando estivermos reunidos novamente. Aqui estão os dados bancários, eles também estarão disponíveis na descrição do vídeo. E o mais importante, contribua com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Firme nas promessas.